Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Shannan Gilbert, um caso que ocorreu nos Estados Unidos no ano de 2010. Pessoal, esse caso foi me pedido por uma inscrita aqui do canal e quando eu comecei a pesquisar sobre ele, eu vi que a história, vamos dizer assim, tinha um buraco muito mais embaixo. Fiquem aqui comigo até o final que vocês vão entender o porquê eu estou falando disso. E quem tiver mais indicações de casos, podem deixar aí no comentário que eu estou anotando tudo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Shannan Maria Gilbert nasceu em 24 de outubro de 1986, na cidade de Lancaster, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Mary Gilbert e tinha mais 4 irmãs, sendo elas Sarah Gilbert, Cherry Gilbert e Steve Smith. Eu não consegui encontrar informações sobre o pai de Shannan, e muito menos quem ele é. É dito que ela teve uma infância turbulenta. Assim que sua mãe se separou do seu pai, ela se mudou para o interior do estado de Nova York com as filhas. Em Nova York, as meninas foram separadas da mãe e colocadas em um orfanato. Pouco tempo depois, as filhas mais novas de Mary, Cherry e Steve, voltaram para sua tutela, enquanto que as filhas mais velhas, Shannan e Sarah, continuaram em um orfanato e depois passaram por alguns lares adotivos. Uma das mães adotivas que Shannan teve a descreveu como uma garota alegre e inteligente, que inclusive conseguiu fazer 2 anos de aulas em apenas um ano, enquanto esteve no ensino médio. Essa mesma mãe adotiva manteve contato com ela nos anos posteriores, e segundo pessoas próximas, as duas eram bem apegadas. Ainda na adolescência, Shannan foi diagnosticada com transtorno bipolar e passou a tomar medicação para isso. Porém, ela parou de tomar alegando que os remédios a faziam tremer. Após se formar no ensino médio, Shannan trabalhou em alguns lugares para ganhar dinheiro. Ela foi recepcionista em um hotel, atendente em uma loja e também trabalhou como preparadora de lanches em um centro para idosos. Mais tarde, no ano de 2007, ela se mudou com seu namorado para Jersey City, uma cidade localizada no estado de Nova Jersey. Em Jersey City, Shannan se juntou a uma agência de garotas de programa, enquanto tentava se tornar uma cantora e atriz profissional. Sua história como garota de programa foi tão turbulenta quanto a sua infância. Ela foi presa pelo menos uma vez e em uma ocasião foi tão agredida que precisou de uma placa de titânio em sua mandíbula. Segundo relatos, nessa mesma época, ela passou a usar entorpecentes. Shannan anunciava os seus serviços na internet por $200 a hora. Ela ficava com 2/3 do que recebia, e o terço restante era embolsado pelo seu motorista, um homem chamado Michael Peck, que a acompanhava até os locais e também atuava como uma espécie de segurança caso fosse necessário. Em apenas uma noite, Shannan chegou a levantar mais de $600, e isso meio que a deixou deslumbrada. Logo, ela passou a gastar o seu dinheiro com coisas caras, se mudou para um lugar maior e melhor e encheu sua mãe biológica, irmãs e sobrinhos de presentes. Ela também começou a ter aulas em uma faculdade online, com a esperança de se formar e não ter mais que trabalhar como garota de programa um dia. Sua mãe, Mary Gilbert, sabia do seu trabalho e tentou fazê-la desistir, mas Shannan disse que não poderia parar, pois precisava muito de dinheiro. Em 1º de maio de 2010, Shannan Maria Gilbert, com 24 anos, desapareceu sem deixar rastros. Assim que não conseguiu mais contato com a filha, sua mãe, Mary Gilbert, entrou em contato com a polícia para relatar o seu desaparecimento. Segundo as investigações, Shannan havia sido vista pela última vez próxima a Gilgo Beach, em Long Island, no estado de Nova York, após ter ido se encontrar com um cliente. Jersey City, onde ela morava, é localizada bem na fronteira dos estados de Nova Jersey e de Nova York. Por isso, era comum ela ir até o estado vizinho para atender clientes. A distância de Jersey City até Long Island é cerca de 90 quilômetros, um trajeto que dá para se fazer mais ou menos 1h30 de carro. Podemos dizer que é uma distância e um tempo relativamente curto para os padrões americanos. Mais tarde, os detetives descobriram a identidade do cliente que estava com Shannan horas antes dela desaparecer. Se tratava de Joseph Brewer, um morador de Oak Beach, um condomínio fechado localizado em Long Island. Em depoimento, Joseph disse aos detetives que de fato havia contratado os serviços da jovem e que esteve com ela na noite em que desapareceu.
Ele disse que alguns minutos após a jovem ter chegado em sua casa, ela começou a agir de forma estranha e teve algo que ele descreveu como um ataque de pânico. Na sequência, ela teria saído correndo da casa sem dar nenhuma explicação, o deixando sozinho no local. E Joseph disse ainda que não conhecia a jovem e que a contratou através de um site chamado Craigslist e que quando ela saiu correndo, ele entrou em contato com o motorista dela, Michael Peck, para cancelar o encontro. Pessoal, para quem não sabe, o Craigslist é um site de anúncios estilos classificados, onde as pessoas anunciam itens que querem vender ou comprar. Nesse site, as pessoas também costumam anunciar e contratar serviços do tipo pintura, manutenção, jardinagem e alguns, digamos assim, mais diferenciados, que é o de garotas de programa. Durante as investigações, foi descoberto que Shannon fez uma ligação para o 911 enquanto ainda estava dentro da residência de Joseph. Na ligação, que foi gravada, assim como todas as ligações que são feitas para a emergência, a jovem diz que está sendo perseguida e que estão tentando pegá-la. No entanto, ela não consegue dar muitos detalhes e muito menos explicar melhor a situação, falando algumas coisas desconexas, dando a entender que ela talvez estivesse alucinando. Os detetives descobriram também que após a jovem ter saído correndo da casa de Joseph, ela começou a bater nas casas vizinhas que ficam no condomínio. Segundo relatos dos moradores dessas casas, a jovem parecia transtornada e com muito medo. Ela corria de um lado para o outro pedindo ajuda, dizendo que estavam tentando pegá-la. Alguns desses moradores, ao verem a cena, decidiram chamar a polícia. Porém, quando uma equipe da polícia chegou e realizou uma pequena busca pela área, eles não conseguiram encontrar a jovem em lugar algum. Nos dias posteriores, os detetives fizeram uma investigação em cima de Joseph Brewer, que até então era o principal suspeito pelo desaparecimento de Shannon Gilbert. No entanto, os detetives não encontraram nenhuma evidência física que de fato ligasse o homem ao desaparecimento, e ele foi descartado como suspeito. Nos dias que se seguiram, a polícia passou a demonstrar pouco interesse no caso, praticamente o deixando de lado. Mary Gilbert, mãe de Shannon, sempre fez questão de acompanhar as investigações desde o início. Afinal, era sua filha quem estava desaparecida. Com isso, ela logo notou a falta de interesse das autoridades e, temendo que o caso de sua filha fosse esquecido, ela recorreu à imprensa. Para a imprensa, Mary disse que os policiais estavam fazendo pouco caso a respeito de sua filha, porque ela era uma garota de programa. Ela disse também que não importasse o que ela teria que fazer, mas que iria até o fim para pressionar as autoridades e para que o caso de sua filha não fosse esquecido. Os apelos de Mary Gilbert surtiram efeito e os olhos da imprensa e também da população se voltaram para as autoridades locais, que passaram a ser pressionadas para encontrarem a jovem desaparecida. Em pouco tempo, equipes de buscas foram montadas e passaram a vasculhar a área onde Shannon foi vista pela última vez, mas o que eles viriam a encontrar era algo muito pior. Em 10 de dezembro de 2010, enquanto as equipes vasculhavam a região de Gilgo Beach, um cão farejador indicou um local onde havia algo enterrado. Ao cavarem esse local, os policiais encontraram um corpo pertencente a uma mulher. Inicialmente, as autoridades acreditavam se tratar de Shannon Gilbert, mas após a análise de DNA, foi confirmado que o corpo pertencia a uma outra mulher chamada Melissa Barthelemy. Melissa Barthelemy tinha 24 anos e morava no Bronx, em Nova York. Assim como Shannon, ela também era garota de programa e também anunciava os seus serviços no Craigslist. Melissa foi vista pela última vez na noite de 10 de julho de 2009. Nesse dia, ela havia se encontrado com um cliente, depositado $900 em sua conta bancária e depois tentou ligar para um ex-namorado, mas sem sucesso. Uma semana depois do seu desaparecimento, sua irmã adolescente, uma garota chamada Amanda, passou a receber uma série de ligações de um homem desconhecido que usava o celular da vítima. Nessas ligações, o homem zombava e xingava a garota, perguntava se ela também era garota de programa e que, caso fosse, teria o mesmo destino terrível da irmã, dando a entender que ele havia tirado a vida de Melissa. Essas ligações se seguiram por 5 longas semanas, e se não bastasse a dor que a família de Melissa estava sentindo por não saberem o que havia acontecido com ela, eles ainda tiveram que lidar com esse doido.
A polícia chegou a rastrear essas ligações na época, que apontaram para algum lugar no centro de Manhattan e Massapequa, em Nova York, mas eles não conseguiram localizar o responsável por elas. Após a descoberta do corpo de Melissa, os policiais retornaram para a área onde o corpo dela havia sido achado e Shannon havia desaparecido, para continuarem com as buscas. Em 13 de dezembro de 2010, não muito longe do local onde Melissa foi encontrada, os policiais fizeram mais 3 descobertas macabras. Isso mesmo, haviam mais 3 corpos enterrados naquela mesma área, e todos eles pertenciam a mulheres. Mais tarde, após análises, os corpos foram identificados como sendo de Maureen Brainard Barnes, Megan Walterman e Amber Lynn Costello. Todas eram garotas de programa e todas anunciavam seus serviços no Craigslist. Maureen Brainard Barnes tinha 25 anos e morava na cidade de Norwich, no estado de Connecticut, que fica a cerca de 150 km de Long Island, Nova York. Ela foi vista pela última vez em 9 de julho de 2007, dizendo que planejava passar o dia em Nova York. Após isso, ela nunca mais foi vista. A jovem era mãe de 2 filhos. Ela já havia trabalhado como garota de programa no passado, mas tinha parado já fazia algum tempo. No entanto, ela voltou a trabalhar com isso após ter recebido uma notificação de despejo. A intenção de Maureen era levantar dinheiro rápido para pagar os aluguéis e não ser despejada junto com seus filhos. A outra vítima, Megan Walterman, tinha 22 anos e era moradora da cidade de South Portland, no estado do Maine, que fica a cerca de 470 km de Long Island, em Nova York. Ela foi vista pela última vez em 6 de junho de 2010, enquanto estava hospedada em um motel em Hauppauge, no estado de Nova York. Ela tinha uma filha e também um namorado para quem ligou no dia anterior avisando que estava saindo e que ligaria para ele mais tarde. Mas, como sabemos, ela nunca mais ligou. E por último, temos Amber Lynn Costello, uma jovem de 27 anos que morava na cidade de West Babylon, em Nova York, que fica a apenas 25 km de Long Island. Ela desapareceu em 2 de setembro de 2010, após ter ido ao encontro de um cliente que teria ligado para ela várias vezes, dizendo que pagaria $1.500 por seus serviços. Inicialmente, a família de Amber achou que ela estivesse em um centro de reabilitação, já que a jovem era viciada em entorpecentes. Por este motivo, eles só comunicaram às autoridades a respeito do seu desaparecimento meses depois. Essas 4 vítimas que foram encontradas pelas autoridades ficaram conhecidas como as 4 Gilgo, uma referência a Gilgo Beach, área em que elas foram encontradas em Long Island. Como vocês puderam perceber, todas elas tinham algo em comum. Eram garotas de programas jovens e que anunciavam seus serviços no Craigslist. Além disso, algumas delas estavam dentro de sacos de estopa, indicando que talvez o responsável por esse crime trabalhasse com algo ligado a esses sacos. Nesse ponto, as autoridades já sabiam que estavam lidando com um criminoso em série. Eles haviam saído em busca de uma jovem desaparecida e agora estavam com 4 corpos em suas mãos, tornando assim as coisas bem mais sérias. Assim que essas informações foram a público, a atenção de todo o país se voltou para Long Island. A imprensa foi rapidamente até a área onde a polícia fez as terríveis descobertas e passaram a vasculhar o local numa espécie de caça ao tesouro. Eles tinham a intenção de encontrarem qualquer evidência ou até mesmo outro corpo, que de certo modo lhe dariam muita audiência. Nos meses que se seguiram, a polícia focou as suas investigações em cada evidência encontrada. No entanto, eles não conseguiram nada que os levassem ao responsável por esses crimes. As buscas por Shannon Gilbert continuaram e nos meses de março e abril de 2011, mais 6 corpos foram encontrados, subindo para um total de 10 vítimas. Desses 6 corpos, 4 eram de mulheres adultas, um era de um homem adulto asiático e o outro de uma menina com idade entre 2 a 4 anos. Apenas 2 dos 6 puderam ser identificados, sendo eles Jessica Taylor e Valerie Mack. Jessica tinha 20 anos e morava em Manhattan, em Nova York, a cerca de 90 km de Long Island. Ela desapareceu em julho de 2003 e em 26 de julho do mesmo ano, apenas o seu tronco foi encontrado a 72 km de Gilgo Beach. Assim como as outras vítimas, Jessica também era garota de programa.
A outra vítima identificada, Valerie Mack, era uma jovem de 24 anos que morava na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, a cerca de 250 quilômetros de Long Island. Ela também era garota de programa e foi vista pela última vez na cidade de Port Republic, no estado de Nova Jersey. Valerie desapareceu no ano 2000 e em 19 de novembro do mesmo ano, o seu tronco foi encontrado envolto em sacos de lixo que foram jogados em uma floresta que é cortada por uma rodovia em Manorville, Nova York. Mais tarde, as suas outras partes foram encontradas em Gilgo Beach, como eu já mencionei, mas até então não haviam sido identificadas, algo que aconteceu somente em maio de 2020. Antes da identificação, as autoridades se referiam a Valerie Mack como Jane Doe número 6, algo como Mulher Desconhecida número 6. As demais vítimas foram chamadas de Jane Doe número 3, Baby Doe, John Doe e Jane Doe número 7. Durante as investigações, foi descoberto que o tronco de Jane Doe número 3 já havia sido encontrado 14 anos antes, em 28 de junho de 1997, em Hempstead Lake State Park, no condado de Nassau, em Nova York. Foi descoberto também que ela e Baby Doe eram mãe e filha, estavam usando joias de ouro semelhantes e eram afro-americanas. A outra vítima, John Doe, se tratava de um homem asiático com idade entre 17 e 23 anos. Ele estava vestido de mulher e havia sofrido um trauma contundente na região da cabeça. Já Jane Doe, número 7, era uma mulher caucasiana com idade entre 20 a 50 anos. De acordo com as investigações, após análise de DNA, foi confirmado que outras partes dela já haviam sido encontradas em abril de 1996. Ainda, de acordo com as investigações, a vítima tinha uma cicatriz cirúrgica na perna esquerda. Agora, a polícia tinha 10 vítimas em suas mãos e não fazia ideia de quem era o responsável por aquilo. Além dessas vítimas, haviam outras 5 que as autoridades encontraram anos atrás e acreditam estarem ligadas ao mesmo criminoso em série. Dessas 5 outras vítimas, 3 foram identificadas e as outras 2, as identidades ainda permanecem um mistério. As 3 vítimas identificadas são Tina Elizabeth Foglia, uma jovem de 19 anos que foi vista pela última vez em fevereiro de 1982. Ela havia pego uma carona de sua casa até o festival de rock Hammerheads para ver o seu amigo tocando. Mais tarde, várias partes dela foram encontradas em locais distintos, próximo a Gilgo Beach. A polícia acredita que ela possa ter sido uma das primeiras vítimas do criminoso em série, mas não descartam a possibilidade de ela ter sido vítima de outra pessoa. A outra vítima identificada, que eu não consegui encontrar fotos, se trata de Andrea Isaac, um drag queen profissional de 25 anos, conhecido por seu nome artístico, Sugar Bear. André foi visto pela última vez em novembro de 2002, no leste de Nova York. Mais tarde, assim como Tina Foglia, várias partes dele foram encontradas em locais distintos. Já a terceira vítima identificada se trata de Tanya Rush, uma mulher de 39 anos que foi vista pela última vez por volta das 3 da manhã de 23 de junho de 2008, caminhando em direção a uma estação de metrô no Brooklyn, em Nova York. Alguns dias depois, em 27 de junho, uma equipe de limpeza a encontrou dividida em partes dentro de uma mala próximo a um parque em Nova York. Tanya era mãe de 3 filhos, foi voluntária do Exército da Salvação e trabalhou com telemarketing. De acordo com as investigações, ela passou a trabalhar como garota de programa para poder sustentar o seu vício. As outras 2 vítimas que não foram identificadas foram nomeadas de Mulher Desconhecida de Lexington e Mulher Desconhecida de Mamaroneck. Segundo os detetives, a Mulher Desconhecida de Lexington tinha uma idade entre 20 e 30 anos e possivelmente era de origem asiática. Seus restos foram encontrados por uma mulher que passeava com o seu cachorro em 23 de janeiro de 2013 em um pequeno pedaço de mato ao longo da costa no final de Schwepp Lane, em Nova York. Já a Mulher Desconhecida de Mamaroneck, os detetives acreditam se tratar de uma mulher hispânica ou afro-americana de pele clara. Ela tinha uma tatuagem de 2 cerejas no seio esquerdo, o que fez com que os detetives também a chamassem de cherries, que significa cerejas em inglês. Assim como as outras vítimas, ela também foi dividida e algumas de suas partes foram encontradas no ano de 2007 em vários locais diferentes.
A mídia fazia questão de cobrir cada passo e cada descoberta das autoridades. A população de Long Island e aos arredores estavam com muito medo, e com razão, já que havia um criminoso em série à solta que tinha um amplo conhecimento da área e estava agindo há anos. As buscas continuaram, e em 13 de dezembro de 2011, o corpo de Shannan Gilbert foi encontrado em um pântano em Oak Beach, a 800 metros de onde ela desapareceu. Dias antes, suas roupas e pertences haviam sido encontrados nas proximidades. Para as autoridades, o caso de Shannan havia sido acidental. Segundo eles, após ela ter corrido fora de si da casa do seu cliente e batido nas portas dos vizinhos, ela entrou na área de mata ao redor e, por estar escuro, ela não viu o pântano quando tropeçou e caiu nele. O médico legista considerou que a causa do seu óbito foi inconclusivo e, por fim, os detetives disseram que não haviam evidências que ligassem o caso de Shannan aos demais crimes de Gilgo Beach. Apesar dessas conclusões das autoridades, a família da jovem não aceitou a versão oficial. Para eles, o seu comportamento na noite que desapareceu e as ligações para o 911 indicaram que algo aconteceu com ela naquela noite. Além disso, um médico que trabalhou anteriormente com o departamento de polícia do condado de Suffolk, que eram os responsáveis pelas investigações, se tornou um suspeito do caso de Shannan. O nome desse médico é Peter Hackett e ele é morador do mesmo condomínio de Joseph Brewer, o cliente que Shannan foi se encontrar no dia em que desapareceu. Segundo Mary Gilbert, ela recebeu uma ligação de Peter Hackett 2 dias após o desaparecimento de sua filha. Nessa ligação, Peter teria dito a ela que administrava uma espécie de centro de acolhimento para meninas rebeldes e que Shannan estava sob os seus cuidados. Procurado pela polícia para prestar esclarecimentos a respeito dessa história, Peter negou que tenha ligado para Mary e negou também que tenha tido qualquer contato com a filha dela. No entanto, registros telefônicos da casa dele mostraram que de fato ele havia ligado e conversado com Mary Gilbert, e isso acabou o colocando em maus lençóis. Mary acreditava que Peter havia injetado alguma substância em sua filha na intenção de acalmá-la, só que o efeito dessa substância acabou contribuindo para o óbito da jovem. Com isso, Mary Gilbert e o seu advogado entraram com uma ação contra Peter Hackett. Mais tarde, os detetives descartaram Peter como suspeito, alegando que ele tinha um histórico de se inserir em certos eventos importantes na intenção de chamar a atenção. É claro que isso não pegou muito bem para o departamento, e logo a mídia e a população começaram a acusar os policiais de protegerem o médico. Por fim, as coisas ficaram por isso mesmo, e Peter Hackett nunca foi acusado de nenhum crime. Mas a família de Shannan não descansou e decidiram fazer uma investigação paralela. Com a ajuda de John Ray, o advogado da família, eles contrataram Michael Baden, um médico legista independente que foi encarregado de fazer uma nova análise do corpo de Shannan. Nessa nova análise, que ocorreu em 2016, Michael não foi capaz de determinar se Shannan havia sido vítima de um crime ou não, pela falta de tecidos moles. No entanto, ele afirmou que a causa do óbito de Shannan não foi por ela ter tropeçado e caído na água do pântano, mas sim por causa de um dano que ela sofreu em um osso do pescoço que possa ter sido causado por alguém. Isso contestava a versão oficial das autoridades e abria portas para outras teorias, mas nada avançou. A respeito das outras vítimas que os detetives acreditam serem de um mesmo criminoso, as autoridades continuaram investigando. Em dezembro de 2015, foi anunciado que o FBI entraria oficialmente no caso. Eles já haviam ajudado nas buscas por vítimas, mas nunca tinham participado oficialmente das investigações. O anúncio veio um dia depois que o ex-chefe de polícia, James Burke, responsável pelas investigações, foi indiciado por violações de direitos civis e conspiração. James, que havia se demitido do departamento em outubro de 2015, teria impedido o envolvimento do FBI nos casos por vários anos. Ele foi preso e condenado a 46 meses de prisão federal. A tentativa de James Burke de impedir que o FBI entrasse no caso levantou a teoria de que ele estivesse tentando esconder algo e que talvez estivesse ligado diretamente aos crimes. Uma investigação em cima dessa teoria foi feita, mas as autoridades não encontraram nenhuma evidência de que James estivesse ligado aos crimes.
Um outro suspeito chegou a ser investigado. O seu nome era James Bissett, um empresário cujo um dos negócios era um viveiro de plantas que era o principal fornecedor de serrapilheira da região. Ele se tornou um suspeito após ter tirado a própria vida assim que o corpo de Shanna foi descoberto. Além disso, muitas partes das vítimas foram encontradas dentro de sacos de estopa, sacos esses usados para colocar serrapilheira, algo em que James Bissett trabalhava. Inicialmente, os detetives acreditavam que James teria tirado a própria vida por medo de ser preso após a descoberta de vários corpos. No entanto, as autoridades não conseguiram evidências para ligá-lo aos crimes. Mais tarde, em setembro de 2017, o promotor do condado de Suffolk anunciou que John Betroff era o responsável por pelo menos um dos crimes de Gilgo Beach. John Betroff é um criminoso em série, condenado a 50 anos pelo crime contra duas mulheres, Rita Tancredi e Colleen McNamee, ambas garotas de programa. Os crimes ocorreram nos anos de 1993 e 94 em Nova York. John ainda é suspeito de um terceiro crime contra uma mulher chamada Sandra Costilla, que ocorreu em 1993. Apesar das autoridades acreditarem que John talvez seja o responsável por apenas um dos crimes de Gilgo Beach, muitos acreditam que ele, na verdade, é responsável por todos, com exceção de Shannon Gilbert. Porém, até o momento, nada foi confirmado. Voltando para o caso de Shannon Gilbert, Mary continuou lutando para que sua filha não fosse esquecida, mas uma outra tragédia abalaria a família e impossibilitaria que Mary continuasse com essa luta. Em 23 de julho de 2016, Sarah Gilbert, uma das filhas de Mary, surtou e partiu para cima dela com uma arma branca, tirando a sua vida. Quando o socorro chegou, já era tarde demais e nada pôde ser feito. De acordo com o relatório do médico legista, Mary tinha 227 ferimentos pelo corpo causados por um objeto pontiagudo com lâmina. Ela também foi atingida várias vezes por um extintor de incêndio. Sarah Gilbert foi presa no mesmo dia. Segundo as investigações, ela é esquizofrênica e tinha parado de tomar sua medicação. Ela, inclusive, já havia passado por diversas instituições psiquiátricas. Durante o seu julgamento, a sua defesa alegou que ela não deveria ser julgada, pois não tinha condições de discernir sobre os seus atos devido à esquizofrenia. Em agosto de 2017, Sarah Gilbert foi declarada culpada pelo Tribunal do Júri e sentenciada a 25 anos de prisão. Com a partida de Mary Gilbert, os esforços para desvendar o crime contra sua filha diminuíram e o caso, assim como os demais de Gilgo Beach, permanece uma incógnita até os dias de hoje. Em junho de 2019, uma proposta foi feita para o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk para usar o método da genealogia genética. A genealogia genética já ajudou a resolver diversos casos que estavam sem solução há anos. Com ela, é possível identificar as vítimas não identificadas e possivelmente o responsável por todos esses crimes. Eu não encontrei informações se as autoridades já estão utilizando esse método, mas se estiverem, eu creio que logo teremos novidades a respeito desse caso. Em 2020, a polícia de Suffolk anunciou que haviam encontrado um cinto com as iniciais WH ou HM, junto com uma das vítimas na época da descoberta dos corpos. Eles acreditam que esse cinto possa pertencer ao criminoso e que essas iniciais são as iniciais do seu nome. Apesar de já estarem com essa evidência em mãos há anos, as autoridades só decidiram divulgá-la depois, na esperança de que alguém soubesse a quem possa pertencer esse cinto, já que as investigações em cima dele não deram resultados. Também em 2020, a Netflix lançou o filme documentário Lost Girls, que em português significa Garotas Perdidas. Ele é baseado no livro de mesmo nome, que conta a história em detalhes a respeito dos eventos que se seguiram após o desaparecimento de Shannon Gilbert. Para quem tiver interesse em se aprofundar ainda mais nessa história, eu recomendo. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.